Olá, boa noite a todos. Como vocês estão? Graças a Deus por aqui tudo bem. Mais um dia de aprendizado, mais um dia de um momento onde o Recuperação em Foco traz um tema bem pertinente para que a gente possa discutir em relação aí à saúde mental e o ambiente de tratamento, né? Mas antes de mais nada, eu vou colocar uma vinheta para nós. Sejam todos muito bem-vindos. Legal, novamente aqui, agora em definitivo. Boa noite a todos, que vocês sejam todos muito bem-vindos ao canal Recuperação em Foco, onde nós visamos aqui e oportunizamos, né, que os nossos candidatos aqui, as nossas entrevistas sejam aí profissionais competentes, baseados na ética, baseados aí no embasamento científico, trazendo as melhores informações para nós, né? E hoje nós temos um convidado especial, que é o Antônio, e gostaria que você, Antônio, se apresentasse para as pessoas conhecerem você. Depois a gente passa para mim de novo. Fica à vontade. Bem, seja bem-vindo ao canal. Obrigado, Jair. É um prazer estar aqui contigo. Em primeiro lugar, uma boa noite a todos, né, que estão presentes. Eu sou o Antônio, também sou um conselheiro terapeuta em dependência química. Antes de tudo, um adicto em eterna recuperação. E hoje estou como professor na FENATED, né, Federação Nacional dos Terapeutas Holísticos do Brasil. Faço alguns trabalhos voluntários também, e o principal deles no momento continuar levando a mensagem ao adicto que ainda sofre, né? Praticando o meu 12º passo através das minhas redes sociais, qual está dando um resultado bem bacana e atraindo bastante gente que não é da área para buscar conhecimento e acabam se identificando, que está acontecendo de uma forma muito legal. Muito bacana. E eu venho por esse método aí, né, Antônio? Eu te lacei aí na rede social. Eu acredito que essa ferramenta da rede social, quando a gente põe ela para funcionar, né? E quando a gente concentra as informações mesmo, e concentra nossas energias, aí as coisas acontecem, né? Eu acabei de desligar o telefone agora com mais uma pessoa que vai vir para o nosso canal e respondeu aí sim de muito, muito bom grado, né? Essa oportunidade que o Recuperação em Foco traz para as pessoas, né? Porque eu, como idealizador do projeto, eu tenho esse primeiro momento é que nós acessemos as pessoas que tanto precisam de informação, né? Bem certo que nós temos essa ideia central, que é o transtorno por uso de substância e, né, de fato, a recuperação em si, mas é um canal onde a gente pode discutir sobre saúde mental, né, trazendo vários outros temas que aí eu vou deixar também um gostinho para os telespectadores. Aí em dezembro tem muita coisa boa, tem muita informação diferente, né, trazendo também qualidade de vida, trazendo aí assuntos muito ligados à saúde mental e a importância disso tudo, né? Mas, né, mais uma vez aqui, vou abrir um parentezinho, Antônio. Pessoal que está entrando pelo YouTube, sejam muito bem-vindos. Daqui a pouco eu coloco os comentários aqui na tela.
que vocês, as pessoas que nunca entraram, né, que vocês sejam muito bem-vindos aqui, acessem aí, partilhem das suas perguntas, né, interajam conosco, aqui é o ambiente de vocês, né, para que a gente possa aprender junto. E o pessoal também que está entrando pelas plataformas Facebook, no meu canal pessoal e na página do Recuperação em Foco, também que vocês sejam muito bem-vindos. Eu estou monitorando tudo aqui, mas é isso. Bom, Antônio, primeira pergunta que eu gostaria de saber. Você falou aí que você é um dependente químico em recuperação e hoje é um terapeuta e também com a excelência aí do trabalho, sendo professor, né, de uma das federações que certifica os profissionais. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu início de tudo. Jairo, a adicção foi a base de tudo, né, para mim começar. Desde muito novo, quando eu entrei nesse mundo, quando eu experimentei a minha substância de preferência a primeira vez, imediatamente, na primeira noite, eu já queria mais, eu vi que eu já tinha um problema. Só aos meus 15 anos de idade. Aos meus 17, minha mãe já tinha buscado todo o conhecimento, ela frequentou Cruz Azul, participou de Amor Exigente, isso em 1997. Fundou grupos na cidade, buscou conhecimento, até que chegou um momento de eu fazer eu sofrer uma intervenção e ser internado em uma clínica. Na época, isso nos anos 90, conhecimento não era muito explícito aos internos, né? Fiquei um mês lá dentro, era muito novo, não entendi o programa de Narcóticos Anônimos, saí, comecei a fazer parte da Irmandade, mas abandonei. A partir de 2005, quando minha adicção voltou de forma mais pesada, estando em estado de dependência química mesmo, começou a ser mais frequente as internações. Passei por N tipos de tratamento, coisas que a gente vê só em filme. Você conhece a realidade que até hoje é vigente em alguns locais aqui no Brasil, né? Sim. Castigos absurdos, tratar os internos, os pacientes com raiva, discriminando, não levando informação, literalmente estando no depósito humano. E aquilo me gerava uma revolta muito grande. Alguns locais eu fugia, alguns eu brigava para fugir, outros eu ia para lá dentro depois que eu já estava acostumado nesse sistema, para não perder emprego, não perder relacionamento, mas o que mais me doía era não ter uma voz ativa, não ter credibilidade junto aos meus na hora de pedir socorro, porque as pessoas que conhecem um pouco mais sobre a doença da adicção sabem que a gente começa a mentir, manipular, às vezes cometer pequenos furtos dentro de casa e a nossa palavra se transforma em nada. Tudo isso para poder adquirir mais substância. E quando eu chegava nesses locais, os trabalhadores acabavam se aproveitando dessa lacuna na comunicação entre o paciente e família, que existe hoje e vai existir sempre, devido a essa característica da adicção, para fazer o que bem entendiam, sem sofrer punição alguma, né? Então, mais alguns anos se passaram. Na minha última internação, isso há praticamente 3 anos atrás, eu descobri um problema no coração muito grave, né? Estava pesando menos de 60 quilos, mal conseguia respirar, andar. Para vocês terem uma ideia, a clínica que eu fui internado, ela tem uma chácara de 1 hectare, 100 metros por 100 metros. A casa fica no centro do terreno, tem uns 50 metros até a entrada. Eu demorei uns 2 meses para conhecer a entrada, porque eu não conseguia caminhar, né? E ali dentro, no meu primeiro final de semana, como todo bom adicto, eu cheguei incomodando, né? Perturbando. E relatei do meu problema de coração, tudo, porém, o terapeuta do local, que era o coordenador, penso eu que não acreditou e ministrou por conta própria uma medicação em mim, que deu um efeito totalmente adverso. Eu fui levado às pressas para Curitiba, bem no início da pandemia, iniciozinho mesmo, quando ninguém tinha informação nenhuma, falando com a dona do local no telefone, eu do lado, passando mal, tem que levar para Curitiba, que é Covid,
Cara, eu só queria ficar vivo na hora. Passei um final de semana internado no UPA, tendo um microinfarto a cada 2 minutos devido a um erro de medicação que me foi dado, né, por alguém que não é habilitado. Voltei para o local, e um primo meu muito sabiamente falou assim, ó, nunca discuta com quem fornece a tua alimentação e nem da tua medicação. Calma que isso aí vai passar. E eu comecei a observar os comportamentos e aquilo, de novo, me causou uma revolta. Porém, dessa vez eu perguntei para o pessoal mais antigo lá, o que precisa para mim trabalhar com isso e que as pessoas não sofram mais o que eu sofri e o que eu vejo há anos acontecendo. Foi literalmente assim. Você não precisa estudar para ser terapeuta, precisa fazer alguns cursos, está sempre se informando. E eu, nessa minha revolta, eu usei ela para modificar a minha realidade, pensando nos adictos que sofrem também, porque eu não queria mais que ninguém passasse pelo que eu passei. Eu quase morri dentro de uma internação, né? Um local que as famílias confiam os seus amores para serem bem cuidados, para serem tratados e para saírem seres humanos melhores recuperados, né? E não para ser como em muitos lugares até hoje, abaixo de grito, mandando abrir valo para depois fechar, empurrando alguma doutrina goela abaixo, e fazendo tudo menos o paciente buscar o autoconhecimento dentro de uma base científica e lógica que realmente a gente sabe que liberta, e as chances de entrar em recuperação são muito maiores. Então, nesse local era permitido o uso de eletrônicos, uma novidade que eu nunca tinha visto em um lugar nenhum, supervisionado durante determinados horários, e eu comecei a estudar, fazer um curso atrás do outro. O final desse ano que eu entrei, eu fiz um curso de terapeuta, comecei a fazer um trabalho social na área, depois acabei discordando um pouco dessa primeira federação que eu estava, e fiquei um tempo sem me filiar nenhuma, até que eu encontrei essa que está de acordo com os meus princípios, né? E tanto está, né, de acordo com meus princípios, que acabamos reformulando alguns cursos, incluindo temas, metodologias, técnicas, expendendo mais o tempo de capacitação, para não ser aquela coisa de estudar um pouquinho, liberar um final de semana com uma CRT igual uma AK-47 na mão de um macaco. Se a pessoa não tem treinamento, não tem técnica, uma palavra pode tanto salvar quanto destruir uma vida. Então, conseguimos reformular tudo dentro de uma pegada legal, e hoje eu estou muito feliz ali onde estou e continuo nessa pegada de princípios acima de personalidades, né? E acabei abandonando minha área de TI, me dedicando só à terapia, que é a minha paixão, recuperação, tendo em vista sempre buscando autoconhecimento e a minha melhora como ser humano, e levando a mensagem para quem ainda precisa, né? Muito bom. Eu tenho identificação aí total na tua vida, Antônio, por N fatores, assim. Eu também sou um fruto desse. Não quase morri numa internação, mas eu quase morri em vida. Antes de chegar na internação, eu quase morri. Né? Eu tive um processo assim de aceitação, um processo bem complicado, porque tem outros fatores que envolvem, né, o meu uso de substância. Né? Tem outros fatores que eu preciso entender, que eles às vezes eles vêm de lá de trás, né? Lá quando eu tinha 9, 10 anos de idade, que eu precisei entender algumas coisas, né? E eu também passei por um processo bem doloroso, mas hoje a gente desfruta das nossas melhores escolhas, né? E aí você falou uma frase de Anônimos, né? Princípios acima de personalidade. Esse é um detalhe, e é um dos melhores detalhes que hoje que compõem a minha vida, por exemplo. Princípios acima de personalidade. Bem certo que eu acabo errando, muitas das vezes, isso é do ser humano, mas hoje eu me posiciono um pouco melhor, sabe? Eu tenho aí as minhas particularidades, eu tenho aí as minhas questões pessoais para poder resolver, mas antes de mais nada são princípios acima de personalidade. Senão eu não consigo conviver com ninguém, será eu não consigo ter acesso a ninguém.
né? E aí inicia uma nova jornada, né? Inclusive, ontem a gente falou com o Márcio da nova jornada. Não sei se você já ouviu falar dessa comunidade. Já. Nós falamos aqui com ele ontem. Então, é isso. O processo é esse. O início do processo. Cada um tem seu, né? O fundo do poço, cada um alcança o teu, para que assim seja iniciado uma nova jornada, né? E aí o caminho é árduo, não vai ser fácil. Mas eu tenho certeza que com a sobriedade, tudo se torna-se um pouco mais tranquilo, né? Mesmo tendo espinhos no nosso caminho, a gente consegue driblar um pouco melhor eles e aceitar muitas das coisas que a gente não aceitava antes, né? Sim. Vou fazer mais um paralelozinho aqui. Juan, seja bem-vindo, Juan. O Juan é um integrante aí do grupo, ele também faz parte aí dessa galerinha que nos assiste aqui todos os dias. O Juan veio por um motivo muito, muito peculiar, que ele sabe qual é, né? Boa noite, viu, Juan? Seja muito bem-vindo aí. Tem um projeto maravilhoso com crianças também, que você seja aí mais uma bênção aí onde você quer que seja, viu, Juan? Nós temos aqui a Raquel Oliveira, não sei se é a sua convidada, Antônio. Provavelmente algum dos grupos que eu coloquei. Eu também tenho vários aqui, então o pessoal vem entrando, né? Raquel, seja muito bem-vinda, boa noite, contribua com o seu comentário, fique conosco, compartilhe a live, manda aí no aviãozinho para as pessoas acessarem aqui, que faz parte do nosso processo. Aqui também tem a família em peso, viu, Antônio? Minha mãe. Boa noite, mãe, beleza? Daqui a pouco ela manda uma pergunta para nós. Elas são guerreiras e são as santas. É isso aí. A Neuzinha. A Neuzinha. Boa noite, Neuzinha. Que prazer, viu? Olha, já vou deixar aqui ao vivo que eu soube que você fez um autógrafo no livro e eu quero um para mim. Vou mandar o endereço para você, viu? Prazer. Meu filho ao vivo. Deixa eu fazer uma propaganda para minha amiga aqui, então. Isso. Ó, esse livro aqui é fantástico, ó, Diário de uma Codependente. Quando eu li ele, foi a primeira vez que eu senti empatia pela toda a dor e sofrimento da minha mãe e tudo que ela fez por mim. Isso agora em recuperação. Então, famílias leiam, adictos leiam, porque isso aí faz toda a diferença na nossa vida. Empatia. Bacana. Neuzinha, se você quiser colocar aí no comentário também da live o nome do livro aí, algumas especificidades do livro, pode colocar, não tem problema, a gente coloca aqui para as pessoas verem, né? Boa noite novamente, seja bem-vinda, que a gente possa fazer uma parceria a partir de hoje, né? Você entrando na live e visitando a gente aqui. E agora também é outro prazer, né? Que é amigo do Antônio, então estamos todos juntos, né? A gente tem aqui também a Val, não sei se é do teu grupo ou é do meu grupo, Val, mas... companheira, colega, professora, uma baita professora ali, também em recuperação bastante tempo aí, é uma muito colega de extremo valor. Legal, seja bem-vinda, Val, no canal Recuperação em Foco. Essa galera aí do Paraná, essa galera que está vindo também nessa onda, né, do Rio Grande do Sul, são pessoas, assim, ímpares no trato da dependência química, né? Vocês têm um valor, assim, imprescindível. Então, Val, mais uma vez, seja bem-vinda. Quiser contribuir conosco, pergunta aqui para nós. Pega meu WhatsApp com o Antônio, vamos fazer um bate-papo aqui. Depois eu coloco as redes sociais aqui para vocês acessarem também, tá? O Roberto Charles também deve ser lá de Minas, olha lá, Minas Gerais. Obrigado, Roberto, de nos prestigiar. Seja bem-vindo ao canal, que você se sinta em casa aí, participe conosco, tá? Bom, vou dar uma paradinha nos comentários. Antônio, muita satisfação de ter aí já uma ligação com a tua história, né? É muito bacana isso, que nós somos seres iluminados, eu costumo dizer. Embora nós descobrimos na dor e no sofrimento que ainda pode ter, sim, um ramozinho crescendo lá e sendo germinado de uma maneira diferente, né? Então, é nisso que eu já tenho identidade com você. Então, é isso que nos une, né?
E aí, falando um pouco do título da nossa live, que eu acho que também que foi excelente assim, escolha, ética no aconselhamento em dependência química. Né? Falando um pouco disso, eu tive o prazer de trabalhar, Antônio, em algumas instituições onde o trato da dependência química é a referência. Né? Por exemplo, um deles é o IPH, né? O Instituto Padre Haroldo, que eu pude estar lá dentro, né? Participei um tempo do corpo de equipe que compunha na época. Tive o prazer de conhecer o padre, né? Conviver um pouco com ele, ver ele plantando bananeira. Era uma pessoa assim fantástica, né? Ele nos conselhos que ele dava para nós, na missa que ele fazia lá na comunidade ou aqui na reinserção social, ele era assim, a presença dele era fantástica. Todo mundo estava presente, todo mundo prestigiava, porque é uma pessoa que nos ensinou bastante, né? E a gente tem que agradecer aqueles que vieram antes de nós, né? Sim. E o Instituto Padre Haroldo ele tem uma dinâmica diferente e, e muito bem colocada quando se trata de verdade assim no tratamento da dependência química, né? Então, como que você enxerga hoje, Antônio, embasado na ética, um bom aconselhamento, tanto em comunidade feminina ou no modelo masculino, acho que indifere, né? A ética é uma só. Como que você enxerga essa questão? Em primeiro lugar, eu fico feliz aí de tenha conhecido o Padre Haroldo, que é uma lenda e uma referência no meio da recuperação, né? Tem uma história muito legal do Padre Haroldo, que uma pessoa que também foi próxima a ele no passado contava que, na época a gente falando sobre taxas de recuperação no atual cenário das clínicas e CTs, na época do Padre Haroldo não tinha isso. A pessoa saía, recaía, ele ia lá, catava de novo, levava para dentro da instituição, ele falava que aplicava o amor, se saía, recaía, ele puxava de novo até recuperar a pessoa. Então, o Padre Haroldo estava beirando seus 100% ali. Hoje a gente está engatinhando novamente, né? Aprendendo o valor do amor. E essa pergunta que tu fez está exatamente ligada a isso, né? Cara, empatia. Não se colocar numa posição superior dentro de uma clínica ou de uma CT, tá? Falar de igual para igual. Temos apenas um pouquinho de conhecimento a mais do que o recém-chegado que sentou pela primeira vez no sofá ali para assistir nossa reunião. A gente tem que entender a dor do próximo, porque a gente viveu essa dor, né? Então, acredito que a nossa missão seja... ela não é complexa, mas ela é uma missão simples, de amor ao próximo, e de um despertar intelectual, fazer essa pessoa tomar gosto pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, por conhecer a própria doença, conhecer e reconhecer seus limites, né? Tudo isso sem imposição, despertando nela o desejo pelo conhecimento. Você sabe que um bom adicto, todo adicto, ele tem essa contestação de autoridade, né? Então, nós temos que ser parceiros, temos que ser irmãos dele, e com a nossa metodologia, fazer ele enxergar a necessidade de buscar. Uma vez dado start nesse processo, é maravilhoso ver um olho voltar a brilhar, ele usar palavras que a gente usa dentro de uma reunião, dentro de uma palestra, aplicando na própria vida. Não tem dinheiro no mundo que pague isso, ver uma pessoa voltando a viver. Para mim, isso é um trabalho maravilhoso, eu não troco por nenhum outro. Você sabe que quando você falou que você saiu, largou de ser TI para ser terapeuta, eu falei, nossa, o TI geralmente não conversa com ninguém, só com o computador, né? E aí, Exato. quando eu vejo, você é um palestrante, eu falei, nossa, que virada de chave, né? Cara, tem uma coisa muito interessante nisso aí. Eu cheguei a tentar voltar para a minha área, porém eu comecei a sofrer com depressão, porque eu estava tão isolado dentro da minha profissão quanto no núcleo da doença, né? Ali eu não converso com pessoas, não tenho horário,
não tenho ninguém para me colocar normas, regras, dinheiro entra com facilidade, né? E acabei me sentindo sem propósito de vida. E comecei a fazer voluntariado. Então, eu trabalhava 1 mês, 15 dias, por aí, levantava uma grana e ficava 1 mês e meio, 2 meses fazendo voluntariado. Estava acabando, eu ia lá, pegava mais um freelancer, um site, alguma coisa, e retomava nessa pegada. Então, aí eu descobri realmente, eu disse, não, eu tenho essa área que eu tenho que abraçar com força, e foi o que eu fiz, né? Tem um Vitor Frankl, que eu adoro, né? É o pai da logoterapia, que ele diz: encontrei meu propósito ajudando outras pessoas a encontrarem o seu propósito. Então, me baseei nele, tive muitos conselhos de gente muito boa desse meio, que trabalham na área e que sempre me incentivaram a essa pegada, né? Eu achei que seria em vão todos esses anos de sofrimento, de dor, de experiência, eu guardar para mim, para ficar dentro de casa mexendo, sendo que tantas vidas pode ser salva com exemplo, né? Então, aí estou eu hoje. Discuto com um, brigo com outro, resgato um aqui, levo a mensagem ao outro lá, eu quero dar uma palmada ali para ver se acorda, mas a gente, brincadeiras à parte, cara, esse trabalho aqui é maravilhoso, foi onde eu me achei mesmo, porque realmente tinha razão, eu não me comunicava com ninguém, a não ser parceiros de jogos online. Porque TI é o que mais gosta, é pipoca do lado, quarto fechado, cortina preta, computador, né? Exatamente. E que é legal, né, cara? É isso que nos une, essa vontade de verdade de ver o outro olho brilhar, né? E mostrar aí, e sugerir, na verdade, né, uma outra história. Bem certo que tudo isso pode acontecer se de fato o indivíduo quiser que aconteça. Só ele é o determinante. Só ele. Ele é a pessoa que vai virar essa chave. Eu e você, nós somos indicadores, né? Que isso pode dar certo com a minha vida, com a tua vida, mas quem vai definir não é a família, não é nada, não é patrão. Estando bem aconselhado, a chave vira de maneira bem mais fácil, né? Diferente do passado, que quebravam a chave e a gente virava ela de raiva para não passar mais por isso. Hoje é no amor. É isso aí. Pessoal, que está entrando, mais uma vez eu vou fazer um parênteses aqui, Antônio. Tem um avisozinho aqui, ó, passando, ó. Faça sua participação nos comentários. Se você está entrando pelo Facebook, faça aí a inscrição na descrição da live. Clica no meio da tela, vai aparecer a descrição em cima. Tem um íconezinho lá, o ícone não, tem um endereço que fica em azul, que é do StreamYard. É muito fácil. Acessa ele, vai ser direcionado à página dele, você vai ter o acesso lá para você vincular com o seu Facebook. E aí, quando você fizer seu comentário, a tua foto junto com o teu comentário vai aparecer para a gente aqui. Tá? Então, tem muitas pessoas entrando pelo YouTube, já está aparecendo as fotinhas aqui. Né? Mais uma vez aqui, ó, a Rosângela. Boa noite, Rosângela. Tudo Boa bem? noite. Deve ser convidada tua. Com certeza. Rosângela, seja bem-vinda ao canal, participe conosco, faça as suas indicações, compartilha das nossas informações aqui e, assim, faça daqui a tua casa, né? Acho que essa questão também é muito legal, a gente oferecer isso, porque, de fato, é a casa deles, é por eles que a gente está aqui, né, Antônio? Exatamente. A Luzia, eu acredito que seja uma parceira lá do meu trabalho. Luzia, seja bem-vinda ao canal Recuperação em Foco. Volte sempre que puder aqui, que a gente aprende junto, tá? Meu pai aqui também. Boa noite a todos. Meu pai, pensa, pai. Tá aqui também com a gente. A família... Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e quando a família compra as nossas ideias, né... Isso bem particularmente, que eu acho que você sente isso também, porque você teve um episódio aí estressando a sua família igual eu, né? Depois a gente conseguiu virar essa chave e hoje a gente consegue viver uma vida melhorada. Então, quando você envolve a família compra essa ideia, acho que é muito importante. Né? Então, é muito bom te ver aqui, pai. Benção. Bom, então, pessoal, acesse esse endereço que está embaixo, né?
Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a ser um parceiro do grupo Recuperação em Foco, eu vou disponibilizar aqui, ó, tem um número que você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, e vai ser bem recebido, tá? E você sendo um parceiro, automaticamente a nossa mensagem chega em outros lugares, né? Então, que você venha aí para poder... Ah, Jairo, eu não sei nada sobre dependência química. Você é bem-vindo, vamos aprender junto. Jairo, eu sou um profissional na área, queria ter uma participação. Vamos estudar, vamos lá, vamos trazer aqui. Todas as ideias são bacanas para a gente construir esse canal. É um canal relativamente novo, né? Mas é um canal onde a proposta é, sim, oferecer uma mensagem de força, fé e esperança através de um adicto em recuperação, como o Antônio, um profissional como o Antônio, também falando da linha mais profissional, né? Mas aonde ele se dedica também para poder cuidar de quem cuida, né, Antônio? Exatamente. E é isso, o canal Recuperação em Foco é de vocês, se sintam à vontade, tá? Antônio, eu separei uma outra pergunta aqui para Jairo? Olá. Oi. Oi. A internet deu uma oscilada aqui. E a pergunta é o seguinte, Antônio. Depois que você passou por todos esses processos aí, né? Com a sua família, as questões bem pessoais, né? De autoconhecimento, enfim. E aí hoje você falou um pouquinho sobre do que você, como profissional, enxerga que seria a ética no aconselhamento. Existe alguma procura ou ajuda e alguém que está preparado para que você diga hoje qual que seria o caminho, né? Ah, quero ser um terapeuta, tá? Mas vamos entender tudo isso. Como que você enxerga um olhar, né, desse sujeito que, vamos supor, está fazendo um tratamento, ele entende, né? Através de um bom aconselhamento, ele entende que ele se identifica na área. E aí, Antônio, eu quero ser um terapeuta. Como é que eu faço? Qual que é o caminho que você indica? Eu vou dizer para ti uma coisa. Eu trato todos os meus pacientes, meus internos, como alunos, certo? Eu fico feliz quando despertam esse interesse, porque eu sempre incentivo eles a estudarem o máximo possível. Para o próprio autoconhecimento, para a busca do autoconhecimento, para saber onde estão escondidas as sujeirinhas embaixo do tapete subconsciente, aquelas dores que ele nem sabe que carrega, mas que ele acaba usando a substância dele para anestesiar e fugir da realidade, e acaba entrando nessa espiral, nesse looping infinito, de usa para esquecer e esquece usando, né? Então, eu sempre... Dentro da ética e do aconselhamento, que a gente indica os caminhos, né? A gente não traz soluções, a gente auxilia na tomada de decisões dele, mas a decisão final é dele. Eu sempre indico estudar. Tá? Conhecer o programa, conhecer sobre a própria doença, conhecer o que a Organização Mundial da Saúde fala sobre a adicção, que ela é um transtorno de uso de substâncias, e que antes de ter uma dependência química que acaba rotulando um ser humano pela vida toda, ele vai entender que a dependência química é só um dos subitens e acaba se perdendo no meio de dezenas de subitens onde descrevem as nuances do transtorno e que a dependência química é um estado temporário, tira o uso, sobra a doença da adicção, que é tratável, né? Até porque se dependência química, se realmente fôssemos dependentes, eu e tu, Jair, a gente não conseguiria estar aqui hoje, a gente estaria na rua buscando droga, a gente não conseguiria dormir. Então, nós passamos no passado por um processo de dependência química, de estado de dependência. Tirou a droga da jogada, desintoxicamos, entramos em recuperação, beleza, sobrou a adicção. Aí eu vou por esse caminho para ele entender como fica mais leve esse fardo da adicção, onde ele não se deixa rotular, porque a gente sabe que uma mentira dita 1000 vezes acaba se tornando verdade, isso é uma técnica stalinista,
né, que foi amplamente usado pelos nazistas na Segunda Guerra. Agora, tu imagina alguém martelando todos os dias no teu ouvido, dependente químico, seu dependente, seu isso, seu aquilo, acaba gerando mais revolta, e a pessoa acaba internalizando aquilo e vendo que não tem solução. Aí a gente chega com essa pegada de mostrar para ele que tem tratamento, não é o fim do mundo, não é o bicho de 7 cabeças, a adicção acaba se tornando um presente ao invés de uma maldição, porque o único remédio dela, que é gratuito e que faz essa doença ficar sob controle, é a gente se tornar um ser humano melhor, nos percebendo todos os dias onde a gente erra, onde a gente acerta, está lá no 10º passo, né? Enaltecer nossas qualidades, burilar nossos defeitos, saber escutar o nosso colega, o nosso companheiro, dentro de uma clínica principalmente, tendo a mente aberta para escutar aquilo como algo construtivo, não destrutivo, né? Saber que, principalmente quando estão internados, que é um reflexo de uma microsociedade que, dentro de uma clínica, uma CT, vai ter pessoas, lugares e hábitos a serem evitados, e muitas vezes nós somos a própria pessoa a ser evitada, né? E essa sabedoria, isso só se busca, não com o Antônio falando, o Antônio orienta, mas ele vai buscar a sua própria conclusão na literatura, porque se eu chegar para falar para um interno, é assim, 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 assado que funciona, na hora eu perdi o paciente, vai gerar revolta, vão achar que o ego está inflado e vão fazer justamente o contrário. Não, eu tenho que estar do lado dele, sutilmente, e dando algumas direções para que ele chegue nessa própria conclusão. E é maravilhoso, funciona e vem dando certo, assim. Cara, e eu acho que ética como a gente falou no início, empatia é o que traduz hoje, amar o próximo como a ti mesmo, né? É o poder superior acima de todas as coisas. Falei até numa live da Neuzinha na sexta-feira que a gente acaba chegando destruído pelo uso dentro de uma clínica ou de uma CT, e alguns têm suas crenças mais variadas, acabam entrando em embates vazios ali por determinadas crenças, que se tivessem sido seguidas, não teriam sido as pessoas não teriam ido parar ali, né? Porque, como eu falei antes, essa doença é um lento e progressivo suicídio, até está na literatura isso. A gente está usando um veneno que vai nos matar no futuro, cometendo as mais atrozes insanidades na rua contra terceiros e contra nós mesmos, né? Então, está totalmente em desacordo com o poder superior, com ética, esse lento e progressivo suicídio, né? Então, acolher, tratar como um ser humano, realmente, como um igual, como um irmão, passando a experiência que eu tive na minha vida e como eu superei através do estudo, dando o caminho para ele, cara, para mim é satisfatório. E como ele vai buscar, eu indico N cursos para os meus, dou literatura para eles, tem... só puxa-saco da minha federação, coloco a estudarem lá também, quando o local, a casa permite, né? Mas tem N cursos gratuitos também na internet. Eu comecei com cursos gratuitos e isso despertou a minha vontade. Sim, muito legal. Bacana de ver aí a tua desenvoltura nisso tudo, né? A tua opinião e a tua trajetória, né, Antônio? Você falou uma coisa certa. Nós estamos aqui para sermos aí indicadores, né? Agora a pessoa que vai, de fato, escolher o que ela vai conseguir traçar. Bom, eu quero fazer as honras aqui. Tem uma galera aqui que está te assistindo, que é companheiro teu de trabalho. Vamos começar aqui com a doutora Miriam. Ela não é tua colega, assim, mas ela é companheira aqui do nosso canal. Seja bem-vinda, Miriam. É uma fisioterapeuta que está falando lá de Poços de Caldas, uma cidade fria aqui também. Bem-vinda, doutora Miriam. Obrigado por nos prestigiar, doutora Miriam. E depois, tem uma galera aqui que, quer ver, ó, tá falando até que é a família... Deixa eu ver aqui se eu acho o comentário. Aqui, ó. Tatiana. Tati, grande aluna nossa, já é colega também, está iniciando na caminhada da parte de terapia agora, de ser terapeuta, monitora, coordenadora, tem um futuro brilhante aí pela frente. Legal, seja bem-vinda, Tatiana, no canal Recuperação em Foco.
Traga mais pessoas para poder envolver com a gente aqui, participar. Isso é muito legal. Aqui a Ana Cláudia Pinheiro. Seja muito bem-vinda, Ana Cláudia. Ela faz um comentário aqui, ó. Que bom que as coisas estão mudando, porque as pessoas como você, Antônio, teve uma visão diferenciada. É exatamente isso, né? Quando você direciona o teu olhar para as coisas boas, a tendência é que venham pessoas melhores, oportunidades melhores e a vida vai se replanejando de novo. Obrigado pelo seu comentário, Ana Cláudia, e volte sempre aí com a gente. A Milena também, eu acredito que seja ela. Se for, Milena, dá um ok. Eu acabei de falar com ela no telefone, também aí tivemos um bate-papo bem bacana, e amanhã a gente já marcamos aí uma outra conversa para que a gente alinhe aí alguns detalhes para a nossa parceria. Seja muito bem-vinda, Milena, ao canal Recuperação em Foco. Tenho certeza que vocês por aí, se for você, dá um comentário aí, mas essa Milena, Antônio, eles têm um projeto bem interessante lá em Pelotas, também cuidando das pessoas lá que precisam, né? Oferecendo essa oportunidade de cuidado. Né? Vamos voltar um pouquinho aqui. Tem uma outra pergunta para você aqui. Deixa eu me ver aqui. Como que você, como professor hoje, Antônio, como você vê as maiores dificuldades das pessoas quando, de fato, elas ingressam num curso, né? Uma federação como essa que vocês fazem aí, e tem toda uma composição, né, de pessoas para poder oferecer aí, de uma melhor maneira, os manejos, né, necessários para poder cuidar, e as ferramentas também através aí de cada professor trazendo um título, né, para aprendizado. Qual que você vê a dificuldade da galera hoje que faz uma inscrição, por exemplo, na federação de vocês? Cara, que eu não vejo como dificuldade, eu vejo como uma qualidade, na realidade. A falta de experiência. Tá? Uhum. Porém, o que seria uma dificuldade se torna uma qualidade, no meu entender, porque eles vêm com uma boa vontade e querem melhorar, querem estudar para também proporcionar algo parecido com o que eu e tu já passamos, que seja diferente para os acolhidos deles, né? E eles vêm com toda uma boa vontade. Por isso que eu estou achando fantástico ser professor também, porque a gente vai moldando a pessoa que já está em recuperação, que já está numa pegada, às vezes já está trabalhando dentro de uma instituição, a gente vai munindo ela com conteúdo, tá? Com técnicas, com cursos específicos, e vai vendo o gradativo crescimento dela. O que seria uma dificuldade, na realidade, é uma qualidade e algo que impulsiona eles. E a gente estando ali nos bastidores, os professores montando material, conteúdo, apostilas, slides, a gente vê o crescimento deles e saber que a responsabilidade de formar um profissional da maneira que a gente julga ser a mais correta possível, com conteúdo mais adequado, vai fazer a diferença na vida de inúmeras pessoas que eu não vou ter oportunidade nem de conhecer, mas que eu tenho certeza que vão ser tocadas da melhor maneira possível por essas pessoas que estão estudando com a gente hoje. Porque a gente prega um olhar humanizado, empatia, conhecimento, autoconhecimento e uma alegria de estar nesse meio. Dentro da nossa federação ali, a gente começou com projetos também, tu até falou o nome do nosso projeto ali sem conhecer, é o Cuidando de Quem Cuida. Né? A gente acabou observando uma necessidade no nosso curso, são todos gravados, são todos ao vivo, né? Via Meet, dos alunos exporem as suas demandas do dia, suas dificuldades, suas tristezas, sua alegria, porque essa busca por autoconhecimento que é promovida ao estudar acaba despertando neles fatos, dores, memórias e coisas a serem trabalhadas. Então, a gente criou esse espaço que até iniciou domingo passado, onde a gente lança uma temática e nossos terapeutas já formados ali, nossos membros federados, alguns estudantes também,
entram dentro de uma espécie de grupo de mútua ajuda que a gente criou, protegido pelo anonimato também, onde pode se abrir, pedir conselho, opinião, falar a sua posição sobre o que está acontecendo, e como a gente está usando a terapia integrativa comunitária, a gente guia esse processo para dar um retorno mais positivo, para que eles saiam mais leve desse encontro e possam render mais no seu dia a dia, sem aquele peso sem aquele peso daquele problema que estava martelando na cabecinha dele. Então, a gente está conseguindo fomentar um trabalho legal ali e trazendo algumas inovações para unir cada vez mais os professores, porque não é só fazer estudar 8 meses agora, tem curso que é no final de semana, e abandonar eles com uma carteira. Não, a gente está tentando formar realmente uma família ali, onde um possa contar com o outro nos grupos. Estamos até programando um nosso primeiro congresso agora para reunir essa galera também. Está sendo muito interessante esse trabalho aí, que o Adriano lá atrás teve a visão de montar essa federação e dar liberdade para a gente levar da melhor maneira possível também. Muito bom, muito bom. Eu participei, assim, da onde eu também venho, eu trabalhei um pouco com o Maurício Landry, você deve ter ouvido falar. Uhum. E aí ele também tem uma visão, assim, ele também faz parte de uma federação. E aí eu fui na Santa Carlota, trabalhei um pouco também com ele lá, e pude perceber a importância dessa questão de cuidar de quem cuida, né, Antônio? Porque nós somos seres humanos, nós somos limitados, a gente tem uma série de questões internas para serem resolvidas todos os dias. Né? Não é porque eu sou um terapeuta que eu sou super-homem, que eu não posso ter demanda, né? Quando você entra, eu, por exemplo, era assim, né? E o meu vínculo com os acolhidos é de pegar o rastelo e suar a camisa junto. Vamos fazer juntos. Não sabe fazer? Vamos lá. Vamos lá. Vamos desenvolver um belo trabalho aqui. E assim, hoje chama APAS, né? Atividade Promocional de Autocuidado e Sociabilidade, é a antiga laborterapia. Então, a hora que você entra ali e pega a ferramenta, a hora que ele vê, pô, mas você é conselheiro, você não podia estar aqui. Como assim? Eu estou com você, vamos lá, eu vou te ajudar, né? Vamos conversar aqui, vamos trabalhar junto, mas vamos conversar aqui. O vínculo é muito legal, né? E aí, trazendo isso também na parte da teoria e na parte aí da função que você tem hoje como professor, incumbido de oferecer para essas pessoas uma questão mais vivida, né, por você mesmo, e depois nas teorias todas, é muito bacana, né, quando você vê o processo que aconteceu, pô, meu professor se identifica comigo, ele teve também essa questão, e ele passou, então, é muito mais, eu acredito que seja muito mais, que dê validade, né, muito melhor do que qualquer outro exemplo, né. Porque assim, eu sou uma pessoa assim, eu gosto de estar ao lado, né? E me colocar como igual. Não adianta eu trazer exemplos que estão lá na literatura que ninguém vai compreender. Eu trago exemplos da minha própria vivência e das minhas observações de campo, né? Para dar vida àquele conteúdo de uma forma que se compreenda. E isso faz toda a diferença para mim e para eles também, que eu observo, e aproxima. E quando eu estou dentro de uma clínica ou de uma CT, eu também sou aquela pessoa que não me coloco numa posição inatingível. Eu estou o tempo todo rindo, brincando, observando os comportamentos, ao lado deles, participando das atividades junto, né? Para que se crie um vínculo de confiança, né? Porque, acima de tudo, o paciente, o interno, ele precisa confiar em mim, no terapeuta, para se abrir e saber que eu estou à disposição e estou ao lado dele ali para qualquer coisa, qualquer minuto, qualquer horário, né? Também, voltando um pouquinho dentro da ética, saber me colocar no meu lugar, né? Saber que eu sou uma pecinha de uma engrenagem, eu sou uma engrenagemzinha dentro de uma equipe multidisciplinar, né? Que é composta por todo o quadro de funcionários dentro de uma clínica, dentro de uma CT, e onde cada um tem o seu papel, onde inicia o meu,
acaba do fulano, e onde eu termino o meu, começo do ciclano. Então, eu sei que eu tenho que ter uma parceria boa com o psicólogo do local, com o psiquiatra, passar minhas observações, a coordenação, demandas dos meus acolhidos, ter um contato bom com a monitoria que está ali para fazer cumprir as normas e regras do local, né? Ter um olhar humano sobre tudo e para indicar para que todos também possam dar o seu melhor para com os pacientes, né? Uhum. Eu também percebo que muitos dos pacientes, dos acolhidos que entram dentro de um tratamento hoje, seja ele em qualquer RDC, né, que tem aí pelo menos 3 aí de cara que a gente pode lembrar, a RDC 29, a 50 e a 35, que regulamentam aí diferentes, né, intervenções, mas oferecem sim tratamento, que os acolhidos eles chegam com autoestima baixa, eles chegam com a questão da vulnerabilidade, e aí eles pegam, por exemplo, eu vi muito isso, na psicoterapia individual ou em grupo, eles pegam a psicóloga ou o psicólogo, no caso, para eles criam um ambiente afetivo ali, né? O que você acha dessa intervenção? Como que o profissional ali, com ética, baseado na ética, podia ter um melhor resultado? Lembrando que um adicto, quando entra dentro de uma CT, ele está totalmente vulnerável, ele está criando possibilidades ainda. Né? Ele está vislumbrando, por um bom aconselhamento, que nós já falamos aqui, ele está vislumbrando potencial caminho bom. Ele ainda não consegue sozinho, né? E aí essa parte afetiva, emocional, fica muito aflorada. Né? Eu já vi, por exemplo, acolhidos a romper o tratamento nesse momento. Quando é feita uma intervenção, e para que ele entenda todo o processo ali. E aí, como que você acredita que um profissional poderia fazer uma intervenção nesse momento? Essa questão da carência afetiva, né, que tu bem colocou ali por parte do acolhido, isso aí é uma realidade do dia a dia, né? Se vê, se acompanha durante todo o processo e pós em início de recuperação também aqui fora, né? Porque a pessoa chega no local com um emocional destruído, derrotado, ele está derrotado, vindo de um fundo de poço, com autoestima lá embaixo, não acreditando em mais nada. A primeira pessoa que passar a mão na cabeça dele, falar que ele é importante, que ele pode, que ele tem potencial e que ele é um ser humano de valor, que é uma pessoa bonita, aí ele volta a se arrumar, cortar o cabelo, ela volta a se maquiar, fica... cara, tem a autoestima, começa a ser devolvida, automaticamente a gente observa que a recuperação vai ficando um pouco de lado dentro desse processo terapêutico e vai sendo substituída por paixonites lá dentro, seja por pessoas corpo clínico, seja por colegas internos, né, por outros pacientes, e a gente tem que ter muito cuidado nesse momento para não perder 2 pacientes, né, porque vão querer se dedicar a esse amor, algo que não estavam vivendo lá fora. Eles estavam dentro do mundo de ilusão, isolados do restante da família, da sociedade, buscando só o prazer na droga. Tirou a droga da jogada, entrou a doença da adicção. A doença da adicção, o que é? A doença da obsessão, né? Onde é a busca incessante por prazer. O que está me dando prazer no momento? O que eu tenho acesso aqui dentro? Eu tenho acesso às dopaminas, endorfinas, aquilo tudo de legal que um relacionamento me proporciona. Quando eu vejo, eu estou usando a outra pessoa como uma substância substitutiva de preferência, né? Então, o que a gente tem que ter? Qual é o cuidado com esse olhar? Orientar, né? Trazer todo o conhecimento para eles. É complicado de entenderem, porque as pessoas sempre vão se achar o ponto fora da curva, que com elas vai ser diferente, que em toda a literatura descrita com milhares e milhares de casos pode ter aquele 0,00001% de exceção, e elas vão achar que elas são nesse ponto.
e vão dar com os burros na água. A gente sabe disso, né? Eu tenho N casos de pacientes que acabaram entrando em relacionamento, namorando, casando, que isso invariavelmente levou eles a recaída novamente, porque eles estavam depositando toda a sua fé em pessoas, não em princípios, né? Tirou a pessoa da jogada, caiu por terra os princípios, entrou a doença no lugar para substituir o vazio. O que aconteceu? Voltou automaticamente para a droga. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E tem que ter um cuidado muito grande também, que a nossa ética, e está dentro das nossas normas éticas do terapeuta, não se relacionar de forma alguma com o paciente, né? Observou que ele está tendo esse interesse, tem essa paixonite, porque a gente também observa isso, seja por parte de homem, de mulher, que começa a nos procurar com frequência, só para estar perto da gente, a gente sabe como acontece isso, a gente tem que ter aquele cuidado para encaminhando ele para o nosso outro colega tratar mais, a gente se afastando, não de uma forma que ele fique constrangido, para que prejudique o próprio tratamento. A gente tem que ter esse tato, né? Então, a gente está caminhando em ovos literalmente o tempo todo, porque a gente sabe que se eu mover essa peça aqui no meu tabuleiro, a consequência vai ser minha rainha cair lá na frente. É como um jogo de xadrez. Cada ação existe uma ou mais reações iguais ou de maior força contrária. A gente tem que ter todo o cuidado do mundo ao lidar com os pacientes. É por isso que eu falo, e falei lá no início, a gente, como profissional, a gente tem o poder de recuperar ou de destruir uma pessoa. A gente tem que ter o maior cuidado com o que a gente fala, como a gente age. Nós temos que ser o exemplo. Como diz o programa de Narcóticos Anônimos lá, funcionar por atração, não por promoção. Não, Antônio é o cara. Não, Antônio não é o cara. São as atitudes dele que vão determinar se eu vou escutar o que ele me diz ou não. Porque também somos adictos e vão procurar cada falhinha no nosso comportamento e para tentar usar aquilo com a gente, né? Então, a gente tem que, principalmente, não ser hipócritas. Estou pregando uma coisa que eu vivo, que eu já passei por aquilo. Isso aproxima eles. Mas é uma situação muito delicada essa que tu colocou, né? Porque acontece em sexos opostos e sexos iguais. Como que a minha ética vai tratar disso, né? E aí eu sou, como você falou, eu sou uma peça dentro de um tabuleiro de um corpo de equipe onde vários profissionais produzem uma única ideia, que é oportunizar ao acolhido ou paciente e prospectar para o acolhido e para o paciente uma vida pós as drogas. E aí, ele vai exatamente o que você falou, eu vivi isso. Ele vai ver o seu tênis que você usa, ele vai ver o seu palavreado dentro de uma reunião de aconselhamento ou de uma reunião de grupo. Ele vai observar o seu andar dentro da comunidade, ele vai observar. Porque nada tem referência para ele ali, a não ser a equipe, por enquanto. Claro que ele vai ter uma outra dimensão quando ele estiver aí nos 120 dias, por exemplo, ele está se finalizando o processo, está aí entrando no processo de manutenção, que é os 5 estágios, né? Quando ele entra no processo de manutenção, ele tem a oportunidade de passar o final de semana em casa, por exemplo, de reinserção social. E aí o leque dele de opções vai aumentar. Claro, a exposição aos ambientes também. E aí, bem certo que todas as ferramentas que ele adquiriu no decorrer desse tempo, desse recorte de tempo da vida dele dentro de uma instituição, ele vai ter que colocar em prática. Ou não. Né? Tudo depende dele. Tudo depende dele. Mas isso é legal, Jair, pelo seguinte, a gente observar já dentro da CT, ou da clínica, esses padrões de comportamento, fazer eles se questionarem, né? Porque, por exemplo, a gente tem uma ferramenta fantástica ali, que é o nosso plano de prevenção à recaída, né? Se bem aplicado aquele questionário gigante lá de 17 páginas,
desperta muito mais as emoções, sentimentos e dores escondidas do que o próprio quarto passo em si, que ele não tem experiência nenhuma para fazer, porque ele está sendo guiado, foi desenvolvido por psicólogos, né, por uma equipe de psicólogos aquilo. Então, a gente já está observando esse comportamento dele. A gente já está fazendo esse trabalho já de prevenção na cabecinha deles. Ele já está demonstrando no comportamento o que precisa ser trabalhado, ele já está reclamando de determinadas coisas. Então, eu acredito também, Jair, que é uma bênção acontecer ali dentro, enquanto está embaixo dos nossos olhos. Ambiente protetivo. Está num ambiente protegido, porque na rua ele não vai ter ninguém para orientar, não vai ter pessoas com conhecimento e tempo hábil ali para intervir no momento que ele precisa, né? E dentro desse ambiente protegido, a gente consegue fazer a diferença para ele. Às vezes eles vão ficar pé da vida com a gente, às vezes vão chorar com algum sentimento que a gente tem de trabalhar, mas no final eles vão nos abraçar e agradecer quando eles forem verem com os próprios olhos que aquele caminho não é o mais assertivo para ele, né? O acertado, aliás, né? É isso. Cara, que prazer falar com você, viu, Antônio? A gente está finalizando aí, já chegamos a 1 hora de live, mas eu queria fazer uma menção das pessoas que estão entrando aqui, uma galera que talvez você conheça. Você mencionou no Adriano. Prazer, Adriano, está aqui conosco. Não sei se é esse que é o Adriano, que eu mencionei, esse aqui é o presidente da FENAPED. Que legal, Adriano. Acessível. Recuperação em Foco é a tua casa, tá? Faça daqui o teu ambiente, você é sempre bem-vindo. Entre em contato comigo, entre lá nas nossas redes sociais, ou pegue o meu contato com o Antônio, para a gente bater um papo, trazer o material de vocês aqui, trazer os profissionais de vocês aí também, para poder bater um papo, conversar um pouquinho mais, conhecer um pouco mais da ferramenta que vocês tiveram aí para certificar as pessoas. Então, gratidão de você estar aqui, tá? Maria Goretti, que também nos acompanha aí desde o início do canal, Maria Goretti, parceira aí. Aluna também. Oi? Também nossa aluna. Sério? Que legal. Ela está buscando bastante informação, isso é fantástico, né, Antônio? Porque quanto mais informação, mais eu consigo desenvolver na minha vida e para o próximo. Então, Maria Goretti, obrigado de estar aqui com a gente aqui. Traga as pessoas que você conhece para cá, contribua conosco, sempre bem-vinda. A Vera Lúcia, deve ser a tua convidada, não sei, né? Mas seja bem-vinda, Vera. Volte aí quando quiser, né? E traga as pessoas também que você conheça, que precisam de informação. E aí a Teca, seja bem-vinda, Teca, está entrando lá pelo canal do YouTube. Teca, que você aqui também se sinta em casa. Traga os seus comentários, a sua contribuição, para que a gente possa aprender juntos aqui. E aí, tem aqui uma pessoa bem interessante. Raquel, eu vou fazer os três comentários aqui, se você me permite. Vamos lá. A Raquel, né? Meu filho deseja uma clínica, quase morreu, todo o corpo inchado. Espera aí que tem mais um pouquinho que eu vou colocar na tela. Uma clínica não, um depósito de gente. Acho que ela foi raciocinando de acordo com o que a gente foi falando, né? E aí, aqui, agora não quer ser internado. Não sei onde levar, né? Por onde ele não pôs, né? Porque ele não pode pagar. Então, Raquel, entre em contato conosco. Tanto, eu vou deixar o contato do Antônio, quanto o nosso canal está à disposição. A gente pode direcionar de uma certa maneira aí para que as coisas aconteçam aí para o teu filho, né? Mas procure ajuda, né? Acho que esse é o envolvimento, né? Você, quanto mãe, tem uma certa responsabilidade também nisso. Ele também, quanto seu filho, também tem uma certa responsabilidade nisso, mas você está no caminho certo, está pedindo ajuda, né? Então, eu agradeço, né, de você abrir aqui para nós essa dificuldade que vocês estão encontrando e deixa a porta aberta. Também tenho certeza que o Antônio está aí para poder ajudar. Também tem desenho, olha, inúmeros locais aí com tratamento humanizado, da maneira como a gente está conversando aqui, que a gente pode tentar uma vaga para ele, certo? Alguns de cunho social também. Então, enquanto a vida existe esperança, não é por acaso que a senhora veio para aqui, a gente está à disposição para lhe ajudar. Muito legal. E olha onde que ela é. Olha onde a gente está chegando. Chuí. Caramba, graças a Deus que você está aqui, Raquel. Que a gente possa aí ser um canal
de verdade, de instrução, de orientação e de bênção, né? Para que isso tudo se reverta aí em outras condições para a tua família. Seja bem-vinda no grupo. Quero também fazer a menção aqui à doutora Sandra Marques. Você conhece essa ilustre pessoa, Antônio? Nossa, por nome, acredito que não. Doutora Sandra Marques, ela faz um projeto dentro do CRATOD, aqui no estado de São Paulo, através do tabagismo. Se você, estava falando com ela esses dias, se você colocar o nome dela no Google, cara, não para mais de descer. Não para mais. Então, assim, faça essa experiência, você vai ver quem que é a doutora Marques. Né? Então, seja muito bem-vinda, doutora Sandra, trazendo aqui a presença também na nossa live. Uma pessoa fantástica, a gente teve a oportunidade de conversar aqui também, fazendo um momento de bate-papo, né? E aí, deixa eu ver quem tem mais aqui. Marisa Salomé, se não me engano, é de Minas Gerais que ela está falando. Né? Boa noite, Marisa. Ela é uma amiga também aqui do grupo, né? Do Recuperação em Foco, tem acompanhado desde o início o nosso projeto. Nós nos falamos sempre aí nessa questão de aprender, né? De estarmos juntos aí, ligados de uma maneira ou de outra, para poder trazer muito mais informação, né? E a doutora Sandra faz um comentário aqui, muita responsabilidade, eu acho que é isso mesmo, né? Muita responsabilidade, se é que a doutora Sandra está se referindo a mãe, né, que nos pediu ajuda, e com certeza, nós temos uma certa responsabilidade, né, porque né, Antônio, nós somos pessoas que deram certo, né, que deram certo, estão dando certo, porque a gente definiu lá atrás que era um caminho que eu queria traçar, que você queria traçar. E hoje nós temos uma bagatela de experiência aí para que a gente consiga, de fato, ajudar e orientar as pessoas. Eles, os nossos acolhidos, terem um atalho, não precisam passar pelas mesmas dores, nem carregar os mesmos traumas que a gente carrega, né? É isso aí. Para isso é o nosso trabalho. É isso aí. Olha lá, a Vera Lúcia é uma aluna. Desculpa. Minha memória, isso aí, como diz o Adriano, é sequela da minha ativa, não guardar o nome da maioria das pessoas. Me desculpa, Vera. Mas não é só você, eu também tenho essa dificuldade. Se eu não anotar na hora, lá no meu trabalho, eu trabalho com acolhimento institucional, lá eu costumo falar assim, ó, hoje é meu dia de fazer a ata, então me dá aqui, que eu vou em 5 minutos eu coloco alguma coisa, porque se eu não fizer assim, eu não esqueço. Bom, pessoal, gratidão por todos vocês que entraram, né, todos vocês que estiveram aqui conosco durante esse tempo, nos prestigiando, contribuindo com os seus comentários, né? O canal Recuperação em Foco, ele tem aí um viés de muita informação, com veracidade, com responsabilidade, trazendo aí a oportunidade de crescimento e de evolução, né? Quando se trata de saúde mental. Acho que nunca foi tão falado sobre saúde mental, né, Antônio? Como se tem dito, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui para o nosso encerramento, que pode ser um gancho até para um próximo programa teu. Uhum. A gente estava debatendo numa aula que a gente estava fazendo, começou a fazer sobre prevenção. Na história da humanidade, nós temos mais de 10 mil anos de cultura de adicção, né? Desses 10 mil anos, nós temos fundação de AA em 37, se eu não estou enganado, né? Logo em seguida, começou alguns tratamentos como no modelo de comunidades terapêuticas. Então, assim, dentro da história da humanidade, nós temos 87 anos que começou uma cultura de autoconhecimento, né? Então, tudo que a gente fizer hoje, todo o conhecimento que a gente adquirir e transmitir, a gente está fazendo história e transmitindo para gerações futuras. A gente tem uma responsabilidade imensa que a gente vai atingir pessoas que a gente não vai ter a oportunidade de conhecer em vida com o nosso trabalho. Então, gente, nós todos somos parte dessa corrente do bem, e quanto mais pessoas a gente colocar nesse caminho da recuperação, mais gente vai se agregar, vai crescer isso uma proporção geométrica, e no Twitter a gente viver num mundo melhor, sem esses sofrimentos, né, sem essas dores, sem esses vícios. Uhum. Muito bom, muito bom. É isso. A nossa missão é essa, né, Antônio? E vamos batalhar. Quero também dar boa noite para as pessoas que entraram pela plataforma Facebook. Meu tio,
E a minha tia, Sandro e Tânia Teles, sejam bem-vindos aí. Contribua na próxima vez com um comentário, com uma pergunta. Vocês são de casa. Pensa para vocês aí. A Paula também, Gumieira, está entrando pelo Facebook. Paula, seja bem-vinda. Chegou um pouquinho mais tarde hoje, mas, né? Tamo junto. Tamo aí para contribuir. Sempre, crescimento sempre. Antônio, eu vou deixar na tela para as pessoas que quiserem o teu acesso. Pode ser? Pode ser. Tá aí, pessoal. Deixa eu ver. Aqui. O acesso do Antônio, tá? O Antônio, posso abrir um pouquinho aqui, Antônio, na nossa conversa, nos bastidores? Pode sim. O Antônio, ele é da região lá, que aconteceu alguns desastres hoje na TV, né? E eu já passei por aqueles lugares, inclusive meu pai me levou, minha mãe me levou lá para a Estrada da Graciosa, onde aconteceu, de fato, a questão lá, né, do desabamento, e é bem forte isso. Cidade, né? A Bem cidade forte está isso. embaixo d'água lá. Que nós possamos mandar energia boa para o Antônio nesse momento aí, que as coisas aconteçam de uma maneira excepcional nesse momento, porque se a gente não tivesse em recuperação, Antônio, com certeza a gente já estava no caminho errado. Então aí eu tenho total liberdade com você, a gente não se conhece pessoalmente, mas para poder falar aí que Deus acima de tudo aí tá regendo toda essa questão, esses problemas que agora, daqui a pouco vão melhorar, né? Então, sim, vamos orar pelas todas as pessoas lá que perderam suas casas, seus bens, que não têm condições de reaver tão logo, para que aquela água baixe de uma vez e que não se forme uma tragédia ainda maior, né? Uhum. É isso, gente. Tamo junto. Isso. O canal tá aí, o telefone tá aí. Dona Raquel, acesse aí os canais do Antônio. Com certeza vai estar bem aí pronto para poder ajudá-la. E também fica à vontade no canal aqui do Recuperação em Foco, também abre a porta aí para que a gente consiga, de fato, solucionar tudo isso e procurar uma boa ajuda aí e que tenha esperança que dá certo, né, Antônio? É isso aí. Então é isso. Pessoal, tenham todos uma boa noite, fiquem todos com Deus e logo mais a gente tem mais material aí. Um abraço a todos. Obrigado, Jair. Um abraço a todos aí. Tamo junto. Só fica mais um minutinho para a gente já finalizar, tá bom? Beleza. Tchau, tchau, pessoal.